Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e eu tô fazendo vídeos analisando todos os episódios da sexta e última temporada de This Is Us. Nesse vídeo aqui, a gente vai conversar sobre o episódio 12. Mas antes de a gente fazer isso, se você ainda não for inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. De acordo com as minhas estatísticas de vídeo, cerca de 60% das pessoas que assistem aos vídeos de This Is Us não estão inscritas neste canal. Isso significa que tem 4.000 pessoas aproximadamente assistindo os vídeos de This Is Us que ainda não se inscreveram. Se essas pessoas todas estivessem inscritas, eu já estaria com 50.000 inscritos neste canal. Então, por favor, me ajuda e se inscreve. O botão vermelho fica aqui embaixo, pra vocês não custa nada e pra mim me ajuda muito. Bom, o episódio 12 da sexta temporada de This Is Us, ele se chama K-Toby, que é o nome do casal Kate e Toby. E é um episódio que, obviamente, foca muito nesse casal e conta pra gente, revela pra gente o que aconteceu com eles no presente e também o que foi acontecendo com eles no futuro. E uma coisa interessante é que esse é o 100º episódio da série, é o episódio 100 de This Is Us. E tradicionalmente nos Estados Unidos, o episódio 100 de uma série é muito importante. Antigamente, isso significava que as séries poderiam ser reprisadas por 20 semanas consecutivas, em dias úteis, sem precisar repetir episódios. Então isso era importante em termos comerciais. Com o surgimento dos serviços de streaming, isso mudou um pouco, porque agora, comercialmente falando, isso não faz tanta diferença. Mas ainda assim é um episódio que é celebrado pelas séries nos Estados Unidos, porque é uma comemoração simbólica e nostálgica também. Então uma série nos dias atuais durar até 100 episódios também é uma coisa que vale a pena comemorar. Então tradicionalmente os 100º episódios de séries são episódios que são muito importantes, que são especiais de alguma forma também na sua narrativa. E pra gente aqui o episódio 12 da sexta temporada, que é o 100º episódio de This Is Us, ele é importante porque ele finalmente mostra o futuro da Kate e do Toby e também, na verdade, vai misturando o presente do casal com vários futuros próximos e distantes e revela várias informações importantes sobre a família Pearson e sobre esses personagens todos de forma geral. Esse episódio foi um episódio muito bonito, muito sensível, muito emocionante, muito triste. Eu chorei muito enquanto eu assistia, foi um episódio que realmente mexeu comigo, porque, além de tudo, ele também é um episódio muito realista. Então, ele é bonito, ele é triste e ele é real. E perceber todas essas coisas faz a gente se emocionar, porque a gente consegue se conectar com isso. A gente percebe o quanto essa história que está sendo contada pra gente é uma história verdadeira, uma história que é fácil de compreender, porque a gente entende o que está acontecendo, mas é difícil de compreender porque a gente também não quer aceitar que tudo isso está acontecendo com um casal que a gente ama e com personagens que a gente ama também. Então, no final da quinta temporada de This Is Us, na última cena da temporada, a gente foi surpreendido com uma cena de aproximadamente 2025, onde a Kate estaria então se casando com o Philip, que trabalha com ela na escola para crianças cegas, onde eles dão aula de música. E isso, obviamente, significaria que a Kate e o Toby estariam se separando num futuro próximo. Muita gente criou teorias mirabolantes de que talvez fosse só uma pegadinha, talvez fosse só This Is Us mexendo com a nossa cabeça, mas desde aquele momento, desde o final da quinta temporada, a produção da série já tinha revelado que não era uma pegadinha. A série de fato sempre tinha decidido que a Kate e o Toby se separariam. Isso era uma decisão que já tinha sido tomada pela produção da série há muito tempo. E aí a sexta temporada, ela tem trabalhado até então para levar a gente até esse momento, até o momento em que a Kate e o Toby se separam e a Kate começa a se relacionar com o Philip. E o episódio 12 da sexta temporada de This Is Us, ele começa exatamente seguindo a cena que a gente viu no final da quinta temporada, que é a cena da Kate vestida de noiva, prestes a se casar com o Philip. Aqui a gente vê a Kate interagindo com as suas madrinhas, que no caso são a Madison e a Beth,
e elas estão ali se arrumando, se preparando para o casamento que tá prestes a acontecer, quando a Kate recebe uma ligação do Toby. Nesse momento, o Toby diz pra Kate: olha, você se lembra do que você me disse quando a gente assinou os papéis do nosso divórcio? E a Kate diz: claro, eu me lembro. E o Toby fala pra ela: eu quero que você saiba que agora eu consigo ver, que agora eu consigo entender o que você me disse naquela época, onde eu achei que eu jamais conseguiria ver o que estava sendo dito. E a gente não sabe exatamente o que a Kate disse ainda, mas a Kate responde pra ele: realmente, a vida seria muito mais fácil, muito mais simples se a gente pudesse vivê-la de trás pra frente. Se a gente soubesse como as coisas seriam no futuro, ao invés de só lidar com as dificuldades do presente. E essa é a abertura do episódio. E a série, o episódio, na verdade, né, usa essa última frase da Kate como um recurso narrativo pra contar o episódio 12 do começo ao fim. Então, o episódio 12, ele é contado quase que de trás pra frente, porque ele vai intercalando cenas do futuro com cenas anteriores, com cenas, por vezes, do presente ou de um futuro um pouco anterior ao futuro lá na frente. E o episódio vai fazendo a sua montagem dessa forma para conectar cenas que estão em momentos diferentes do tempo, para mostrar que tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação, tudo na vida encontra eventualmente o seu lugar. Logo depois dessa sequência de abertura, a gente também vê uma sequência de cenas, inicialmente em ordem cronológica, da Kate e do Toby. O Toby, então, ele decide aceitar a oferta de emprego que ele recebeu em Los Angeles, deixar o seu emprego em São Francisco, e ele tá determinado a fazer o que for necessário para salvar a sua família. Ele quer salvar a sua família. Ele também aceita fazer terapia de casal com a Kate. Os dois começam a trabalhar no seu relacionamento. A Kate consegue o trabalho que ela queria na escola, a promoção que ela queria na escola, e os dois parecem estar se esforçando. Mas logo fica claro que esse esforço não vai resolver os problemas dos dois, porque existe mágoa, existe rancor, existe falta de comunicação dos dois lados. O Toby foi a pessoa que cedeu e deixou as vontades e os sonhos dele de lado por essa família. Isso também tem um peso. Ele também se sente rancoroso e magoado. E a Kate também sabe que o Toby fez isso por causa dela, então também existe uma culpa, ela também se culpa. E os dois continuam tendo a mesma briga que a gente já viu eles tendo várias vezes nessa temporada. Em momentos diferentes, em contextos diferentes, mas o tempo todo eles não conseguem se entender. E aí a gente entra na montagem do episódio, que eu já disse pra vocês que vai misturando vários momentos do tempo. E pra termos didáticos, eu organizei os acontecimentos desse episódio em ordem cronológica. E aí eu vou também conectando as cenas quando eu achar que faz sentido, mas eu organizei tudo em ordem, pra caso tenha ficado alguma dúvida na cabeça de vocês. Então a gente vê uma cena do aniversário de 2 anos da Hailey e dos gêmeos do Kevin. E isso acontece ali mais ou menos no final de 2022, talvez comecinho ali de 2023, porque os filhos do Kevin e a filha da Kate e do Toby nasceram na pandemia, né? A gente viu isso na temporada anterior. E nessa cena, o Kevin pergunta do trabalho da Kate. E ela diz que tá tudo ótimo, que é o trabalho dos sonhos dela. E o Kevin dá uma indireta, dizendo que ela ganha pouco. E a Kate fica muito triste com isso, porque, ainda que seja uma brincadeira, é uma brincadeira com um fundo grande de verdade e que também carrega um peso de mágoa, de rancor, de indireta mesmo. Então, ali a gente já consegue ver que os dois não estão conseguindo resolver os seus problemas. E o Kevin consola a irmã e diz pra ela que se for necessário que os dois se separem, se eles acabarem se separando, a Kate vai ficar bem. Ele e a Madison estão conseguindo lidar com a vida separados e cuidar dos filhos juntos, que ele tem certeza que a Kate e o Toby também vão encontrar esse caminho. E nesse momento a Kate se pergunta, e pergunta pro irmão também, né? Quando será que é a hora de desistir de um casamento? Quando será que é a hora de aceitar que um casamento acabou? E aí a resposta pra isso vem em breve na linha do tempo, né? A gente tem uma cena também onde a Kate e o Toby estão fazendo terapia. Já faz 16 meses que eles estão fazendo terapia de casal. Então é ali mais ou menos no primeiro semestre de 2023. E nesse momento a terapeuta sugere que os dois jantem sozinhos, sem as crianças. Organizem um jantar a sós. E eles tentam fazer isso, mas tudo
acaba indo por água abaixo, os dois têm uma briga muito feia, e esse é o momento em que tudo quebra pra eles, né? Eu acho que a gota d'água, na verdade, é quando o Toby usa a cartada do pai da Kate. Ele diz pra Kate que o único crime que ele cometeu foi não ser o Jack, foi não ser perfeito igual ao pai dela, e que, ai, que pena que o seu pai morreu, porque assim você teve que casar comigo ao invés de se casar com ele. Então a gente sabe o quanto a Kate amava o pai, ama o pai, o quanto o pai teve uma influência gigantesca na vida dela e o quanto a morte do pai dessa família Pearson impactou a vida de todo mundo ali, né? Então nesse momento de raiva, o Toby usar a carta que é a mais forte, a mais pesada, e usar a morte do pai da Kate dentro da briga deles é a gota d'água. E os dois só param de brigar porque o Jack, o filhinho deles, que inclusive foi nomeado em homenagem ao pai da Kate, faz os dois pararem de brigar, né? Ele joga um brinquedo na privada e fala pros pais, olha, meu brinquedo caiu na privada, então agora vocês precisam parar de brigar, de gritar um com o outro e tirar ele dali. E esse é o momento em que eles percebem que a gota d'água aconteceu. Em que o Toby mesmo percebe que ele tá se tornando os pais dele, gritando na frente das crianças, deixando os filhos ouvirem toda essa briga. E a Kate percebe que ela não quer também que os filhos lidem com isso. Então, pra ela, essa é a gota d'água e ela diz pro Toby, acabou, nosso casamento acaba aqui. E ao longo do episódio a gente também acompanha o processo de divórcio dos dois em momentos diferentes do episódio, né? A gente tem várias cenas que remetem a esse processo de divórcio. A gente vê eles decidindo que eles querem fazer o melhor pros filhos deles. A gente vê também o Toby saindo de casa e encontrando um outro lugar pra ele morar. A Kate fica em casa com os filhos, é a decisão que eles tomam. E eles querem criar as crianças juntos, óbvio. E tem uma cena no meio desse processo de divórcio que é uma cena muito doída, porque os dois tiveram uma reunião com o advogado, eles entram no elevador e aí no elevador tá tocando I Will Always Love You, da Whitney Houston. E eles acham cômico, porque eles estão ali encerrando o casamento deles, enquanto no elevador tá tocando Eu Sempre Vou Amar Você. E os dois riem, aí eles têm um momento de descontração, mas logo eles seguem pra lados opostos. Isso é uma representação realmente do que tá acontecendo ali, né? Eles ainda conseguem rir juntos, ainda existe amor entre eles, mas não é suficiente pra salvar esse casamento. Apesar disso, ali em 2023 ainda, a gente vê o Toby tentando se reconciliar com a Kate. Ele traz as crianças pra casa, em determinado momento eles estão prestes a assinar os papéis de divórcio, as crianças estão dormindo e eles vão colocar os filhos na cama. E o Jack dá uma acordadinha e ele fica muito feliz quando ele percebe que os dois pais dele estão ali. Ele fala, vocês dois estão aqui. E isso quebra o Toby, né? Porque o Toby tenta uma última vez se reconciliar com a Kate. Ele diz pra ela, não pode ser assim que a nossa história termina, não pode ser assim que as coisas acabam entre nós. Eu não quero ficar longe dos meus filhos, eu não quero ficar longe de você. Vamos tentar fazer funcionar de novo. Mas a Kate, ela tem razão quando ela diz que as coisas só melhoraram entre eles nos últimos tempos porque eles estão separados. O Toby só se tornou um pai melhor para os filhos porque ele teve o tempo dele de entender como ser pai para essas crianças e de se conectar com essas crianças também, né, estando distante da Kate, longe dela. Mas nesse momento é inevitável torcer por eles, porque a gente ama a Kate, a gente ama o Toby, a gente assistiu a história de amor deles acontecendo do começo ao fim na tela da nossa televisão. Então quando o Toby pede pra Kate isso, ainda que a gente saiba que ela tá certa, a gente sente vontade de vê-la dizendo sim, vamos tentar de novo, vamos fazer isso dar certo. E ainda que a gente saiba o que vai acontecer, porque nessa altura a gente já viu vários momentos do futuro deles, ainda assim a gente torce pra que a Kate mude de ideia e que eles consigam se reconciliar e que essa família não acabe, que essa família não desmorone. Mas isso já aconteceu, a gente já sabe que isso aconteceu. Então, 2 dias depois eles assinam os papéis do divórcio. E a Kate diz uma coisa muito importante pro Toby nesse momento, importante pro episódio, né? Ela diz pra ele, não é assim que a nossa história acaba. Só porque o nosso casamento acabou, não quer dizer que a nossa história acabou também. Porque, eu vou perder tudo aqui agora. Porque nós estávamos destinados a nos conhecer, a nos encontrar e a ficar juntos. Tudo que a gente viveu valeu a pena. Mas agora a gente também tá destinado a se separar e a seguir a nossa vida separados. Isso é importante porque quando a gente termina um relacionamento assim, quando eles terminam esse casamento, por exemplo, isso não significa que não valeu a pena, não significa que foi um erro. Eles viveram coisas incríveis, eles ajudaram muito um ao outro e eles tiveram 2 filhos.
que eles amam muito e que são a vida dos dois. E aí, apesar disso, apesar do fim do casamento deles, não quer dizer que a história deles vai acabar, porque eles estão sempre conectados através do Jack e da Hayley. E a história deles vai continuar dessa forma. E o Toby diz pra ela: Kate, eu prometo que eu nunca vou entender isso que você tá dizendo. Mas a gente sabe que ele um dia entendeu, que ele um dia viu o que a Kate estava dizendo ali. Porque ela fala pra ele nesse momento, né? Eu sei que um dia você vai enxergar o que eu tô te dizendo. E ele diz que não. E aí o episódio tinha começado com a cena da Kate receber uma ligação do Toby no dia do casamento dela, com o Toby dizendo pra ela que agora finalmente ele tinha enxergado, ele tinha entendido. Então, isso é muito importante, né? Isso guia o episódio do começo ao fim. E é muito bem montado, na verdade, porque o episódio começa assim e o episódio termina com essa cena. Com a cena da Kate dizendo essas coisas no dia em que eles assinaram os papéis de divórcio. Então, apesar de eu estar falando sobre essa cena agora, ainda tem muitas coisas que eu preciso falar pra vocês ao longo do vídeo. Essa cena, ela tem um peso porque ela encerra o episódio e ela amarra o episódio do começo ao fim. Que fácil seria se a gente pudesse, de fato, viver a vida de trás pra frente. Se a gente tivesse vivido, por exemplo, né, a Kate e o Toby vivido o momento em que ele percebe que a Kate estava certa e depois vivido tudo que aconteceu com eles no momento em que a Kate disse tudo isso pra ele. Então, é essa mensagem que o episódio tá passando, né? Então, no dia em que a Kate e o Toby assinam os papéis do divórcio, o Philip chama a Kate pra se distrair. Ele quer distraí-la porque ele sabe que a manhã dela foi difícil. Então, ele leva ela pro karaokê e eles cantam uma música que chama Tub Tumbling ou I Get Knocked Down, que é de uma banda que chama Chumbawamba. Muito difícil de falar esses nomes todos, mas enfim. E aí, mais ou menos ali no final de 2023, ou talvez começo de 2024, a gente vê o primeiro encontro da Kate e do Philip. Eles vão num restaurante mexicano, eles estão ali se conectando e tá super divertido. Só que a Kate tem um momento de preocupação no primeiro encontro dela com o Philip. Porque ela não entende por que o Philip está interessado nela. Ela vai lá pra fora, os dois conversam e ela diz pra ele: olha, eu fui casada com um homem maravilhoso. E aí eu chamo atenção pra esse momento porque muita gente sentiu que talvez a série estivesse colocando o Toby como vilão da história, né? Mas eu acho que esse episódio conseguiu humanizar o personagem muito bem. Ele cometeu os erros dele, mas ainda assim, ele é um homem incrível. E a gente viu o quão incrível ele foi. E a Kate também enxerga isso, mesmo depois deles terem se separado. E ela fala pro Philip: eu fui casada com um homem maravilhoso, a gente se amava muito, mas isso não foi suficiente. Então agora eu preciso saber o que é que você quer comigo. Por que você tá aqui comigo? Porque na verdade eu sou uma mulher recém-divorciada, mãe de 2 crianças e eu sou gorda. Eu não sou uma mulher magra como as que eu sei que você tá acostumado a se relacionar, né? E eu acho tudo o momento em que o Philip vira pra ela e faz uma piadinha. Ele vira pra ela e fala: peraí, você não é magra? Nossa, eu não tinha reparado. E eu acho que esse episódio também, ao mesmo tempo em que humanizou super o Toby, conseguiu fazer a gente se apaixonar pelo Philip, se apaixonar por esse personagem, entender esse personagem. O Philip, ele compartilha a história da vida dele com a Kate nesse momento. Ele conta pra Kate que ele já foi casado uma vez, que a esposa dele era cega e que eles não conseguiram engravidar. E aqui ele não tá falando da namorada que a gente viu ele sendo um cuzão ao longo da série, viu? É um outro relacionamento, não vamos confundir as coisas. É uma mulher que foi casada com ele, que era cega, ela não enxergava, e os dois tentaram engravidar, não conseguiram por vezes, eles tiveram uma briga muito feia por conta disso. A esposa dele pegou as coisas dela e foi pra casa da mãe, e assim que ela sai de casa, então o carro dela é atingido por um motorista bêbado num outro carro e ela morre na hora. Então isso teve um impacto muito grande na vida do Philip, porque o Philip perdeu a esposa sem se desculpar com ela, sem estar de bem com ela, os dois estavam brigados e talvez até por culpa dele, né? Não necessariamente, mas eu imagino que é assim que o personagem se sinta. E aí quando ele vai responder pra Kate o que é que ele tá fazendo ali, ele diz: eu tô tentando ser feliz de novo e você me faz feliz. Acho que essa cena traz a complexidade que faltava pra esse personagem. Esse é um episódio que realmente faz a gente se apaixonar pelo personagem, entender mais sobre ele, descobrir coisas sobre ele, e é muito, muito importante que isso aconteça. Então a gente vai pro ano de 2025. Tudo que eu vou falar sobre agora aconteceu ali mais ou menos em 2025.
tá bem? Então a gente tem uma cena também nesse episódio do Philip e do Toby conversando no bar. E essa cena também é outra cena importante. Na verdade, eu acho que esse episódio, ele tem só cenas importantes. Todas as cenas que compõem esse episódio são muito importantes e provavelmente por isso esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas enfim, o Toby pede pra conversar com o Philip. E ele diz pro Philip o que ele espera dele. Diz pro Philip como ele espera que o Philip se comporte perto dos filhos dele. Ele pede pro Philip nunca gritar com as crianças, nunca gritar perto das crianças. Agora ele tá passando bastante tempo ali com eles. E isso é interessante porque o Toby viu o casamento dele terminar porque ele e a Kate estavam gritando o tempo todo na frente das crianças. Então mostra o quanto ele aprendeu também depois que ele e a Kate se divorciaram. E é um momento de muita conexão porque o Toby diz pro Philip que achou que ele e a Kate encontrariam seu caminho de volta um pro outro. Isso não aconteceu porque a Kate encontrou seu caminho para o Philip. Mas, apesar disso, tá um clima amigável entre eles. O Philip diz pro Toby que ele ama os filhos dele e que ele considera um privilégio estar ali por perto ajudando na criação da Hailey e do Jack. E o Toby até ajuda o Philip a entender futebol americano, porque o Philip é britânico, né? Então ele não consegue assimilar o esporte. E o Toby diz pro Philip, você precisa entender, porque esse esporte significa muito pra Kate, porque significava muito pro pai dela. E é curioso, né, propositalmente, claro, porque foi uma fala do Toby sobre o pai da Kate que fez ela decidir terminar tudo entre os dois. Então tudo aqui vai se conectando, se amarrando. E a gente vê também no episódio o pedido de casamento do Philip pra Kate, também ali em 2025, pouco tempo depois da conversa do Philip e do Toby. E o Philip tem a ajuda da Hailey e do Jack pra fazer esse pedido. A gente vê a Hailey e o Jack um pouquinho maiores. E eles gostam do Philip, eles estão apoiando esse casamento. O que nos leva também pra uma cena da festa de noivado da Kate e do Philip. E essa cena, ela é importante não necessariamente pela Kate e pelo Philip, mas por todas as pequenas informações que essa cena deu pra gente sobre a família Pearson. Então, estamos ali vendo o Philip e a Kate noivando, certo? E aí a gente descobre nessa cena que a Madison e o Elijah estão casados, ela está usando uma aliança e ela está grávida. Ela está com uma barriga enorme, prestes já a parir. Ou seja, a Madison não é a esposa do Kevin no futuro. A gente agora pode oficialmente, eu acho, cortar a Madison da nossa lista de possibilidades. Ela está com o Elijah, ela está feliz com o Elijah. A gente vê, na verdade, ela com o Elijah no futuro em vários momentos. O Kevin, por outro lado, tá pulando de uma namorada para outra e nenhuma dessas namoradas tem muito potencial. A Sophie e a Kate voltaram a ser amigas e a Sophie tá ali no noivado da Kate e do Philip. O Kevin vê a Sophie com o marido dela e isso balança ele, é claro, deixa ele bem balançado. Então assim, a Sophie a gente ainda não pode cortar da lista, mas a Madison acho que já tá na hora da gente cortar. O Randall, ele tá em campanha pro cargo de senador dos Estados Unidos. A Rebecca e o Miguel também estão ali presentes, eles estão juntos, mas a Rebecca já envelheceu muito, ainda que só tenha se passado cerca de 4 anos do presente que a gente tá acompanhando, né? Então isso é um resultado da doença dela mesma, do Alzheimer, e ela tá com dificuldade ainda maior pra lembrar das coisas. Ela demora um pouco pra lembrar o nome do Philip, por exemplo. A Kate e o Philip no noivado deles cantam a música que eles cantaram anos atrás no karaokê no dia em que o Toby e ela assinaram os papéis de divórcio. Então tem essa conexão aqui também de novo. Enquanto a gente vê a Kate e o Philip se envolvendo, a gente também vê no final do episódio o Toby seguindo em frente. Ele compra uma casa pra ele se aproxima dos filhos, ele consegue conviver bem com a Kate, com o Philip, com esse relacionamento. Ele participa dos eventos importantes das crianças, todos eles juntos, né? E ele também conhece uma mulher e se envolve com ela e segue a sua vida do mesmo jeito que a Kate tá fazendo. E então a gente vê uma cena do futuro mais distante, ou seja, aproximadamente 2050. O Jack já tá adulto aqui e a gente vê a Kate e o Philip, o Toby e a esposa, que é a mulher que ele conheceu ao longo desse episódio, e a gente sabe que é a esposa porque ele tá usando uma aliança, interagindo ali, esperando o Jack se apresentar, fazer uma apresentação. Ele já tá também com a Lucy, o Jack, né? Eles já estão juntos. E a gente vê os dois casais ali interagindo.
E é um momento muito importante por 2 motivos, né? O Jack chega, abraça a mãe, abraça o pai e vira pros dois e diz: vocês dois estão aqui. Que é a mesma coisa que ele disse quando pequeno, enquanto a Kate e o Toby estavam se divorciando. E isso quebrou os dois na época, mas agora isso, na minha opinião, né, deixa tudo mais fácil. Isso faz com que eles respirem com tranquilidade. Sim, a gente tá junto aqui pelo nosso filho e do jeito que vai ser pra sempre. E essa cena também é muito importante porque ela revela que a Kate não morreu. A gente já viu várias cenas da família Pearson se encontrando na cabana da família pra se despedir da Rebecca quando ela está à beira da morte. Mas esse momento da cabana da família acontece muitos anos antes do futuro em que a gente vê o Jack adulto. Eu acho que é aproximadamente 2032, quando a família se reúne pra se despedir da Rebecca, né? E aí a gente vê a Kate viva em 2050. O que mostra que, apesar da Kate ainda não ter aparecido na cabana da família, ela vai aparecer porque ela não morreu. Tínhamos teorias de que talvez ela tivesse morrido, né? E ela não morreu, ela está viva. Vamos falar agora sobre o próximo episódio, o episódio 13. Ele é intitulado O Dia do Casamento e é um nome bem explicativo. A gente vai acompanhar o dia do casamento da Kate e do Philip. Só que eu acho que apesar de ser um episódio focado no casamento da Kate e do Philip, o foco da história não vai estar nos dois. Porque de acordo com a promo do episódio, eu identifiquei 2 pontos importantes. O Kevin dormiu com alguém, com uma mulher, ali, naquele final de semana do casamento deles, que não vai acontecer em Los Angeles, vai acontecer um pouquinho afastado, então todo mundo tá ali pro final de semana, pelo que eu entendi. E o Kevin dormiu com alguém, mas a gente não sabe quem é. E a Madison e a Beth estão ali tentando descobrir quem é a mulher com a qual o Kevin dormiu. E a outra coisa é que a Rebecca tá cada vez mais sofrendo com a doença, com o Alzheimer, porque a gente vê na promo que ela tá já esquecendo que o Jack não tá vivo. Ela esqueceu que o Jack morreu. Então acho que agora, daqui pra frente, vai ser uma jornada muito intensa girando ao redor disso. Vamos agora rapidinho de SOS This Is Us, porque eu já tô falando faz muito tempo aqui. O Rony perguntou: já foi mencionado alguma coisa sobre a família do Toby? Sim, o Toby até fala no episódio 12 que ele não queria ser igual aos pais dele. A gente já viu os pais dele em alguns momentos da série e os pais dele se divorciaram porque eles brigavam muito. Isso causou depressão no filho, então o Toby teve depressão quando criança por conta do divórcio dos pais. E aí, saber disso também torna todo esse processo de divórcio da Kate e do Toby ainda mais dolorido. Pro Toby especialmente, né? Porque ele tá colocando os filhos dele numa situação que foi muito difícil pra ele na infância. A Catrine perguntou: houve algum tipo de desfecho pro grupo de apoio que a Kate, o Toby e a Madison frequentavam? Sentia um certo esquecimento sobre isso, principalmente quanto ao transtorno alimentar da Madison, que eu esperava que fosse mais elaborado, mais abordado. Bom, não teve desfecho nenhum, eles só pararam de frequentar esse grupo de apoio, mas eu sinto também que não tinha muito espaço pra retomar isso agora. Ao mesmo tempo, também acho que a Madison merecia ter tido um pouco mais de aprofundamento nos seus transtornos alimentares, mas agora também não é mais hora pra isso, porque faltam só 6 episódios pra gente encerrar a série, né? E por último, a Priscila perguntou: você acha que existe possibilidade da Madison aparecer no futuro da Rebecca lá na frente? Acho que sim, existe essa possibilidade, mas também não contaria com isso, né? A gente viu nesse episódio que definitivamente não é a Madison que vai ser a esposa do Kevin no futuro, porque ela tá feliz com o Elijah. Eu espero que ela continue feliz com o Elijah, mas ela é mãe dos filhos do Kevin, ela é amiga, melhor amiga da Kate, ela também tem um carinho pela Rebecca, porque a Rebecca esteve do lado dela de uma forma que os próprios pais dela nunca estiveram, quando ela precisou, quando ela estava prestes a se casar com o Kevin. Então acho que ela pode sim aparecer, mas não acho que a gente pode contar com isso, porque realmente não é necessário que ela esteja, né? Enfim, era tudo isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham ficado até o final desse vídeo. Deixem um joinha e me contem aqui embaixo o que é que vocês acharam do episódio 12 da 6ª temporada de This Is Us. E a gente se vê na próxima semana, na próxima quinta-feira, pra conversar sobre o episódio 13. Um beijo grande e tchau!